Boa noite a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a 17ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça chamado senhores vereadores. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiana Aparecido Braga. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Regiane Lagman Nardes. Ausente. Jefferson Gomes de Oliveira. Presente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Presente. Tatiane Cristina Ferraz. Presente. Convido o nobre vereador Elvis para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos, mesa diretora, público presente e quem nos acompanha aí online. O que eu vou ler aqui hoje, o trecho bíblico, é Salmos 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M, e artigo 163, inciso 3 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 16ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de maio de 2025, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. Eu acho que eu quero ler esse aqui. Tá bom. Boa noite a todos. A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Cleide Maria Vieira da Silva. Assunto: denúncia de conduta imprópria e quebra de decoro parlamentar. Hertes Rodrigues Pinto, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG número 45.120.148, dígito 6, e do CPF número 355-584-22858, residente e domiciliado na estrada Vicinal José Marcelo, número 224, residencial Terras do Sol. E-mail hertesrodrigues@icloud.com. Telefone 15991 30 9544. Venho respeitosamente perante a Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa apresentar a presente denúncia contra o vereador Carlos Alberto dos Santos, Carlos Martelo, republicano, em razão de conduta que configura, em tese, quebra de decoro parlamentar e atos de improbabilidade administrativa, nos termos do regimento interno desta Câmara e da legislação aplicável. 1. Dos fatos, o denunciante teve conhecimento de que o vereador Carlos Alberto dos Santos esteve envolvido na negociação e oferecimento de uma vaga na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, de forma indevida, em troca de vantagem pessoal a favor do Executivo, já que é vereador, membro da bancada do prefeito na Câmara. Carlos Martelo teria enviado mensagem a uma mãe pedindo a remoção de um pedido de ajuda que a mesma tinha feito em sua rede social. Em troca, o vereador alega ter conseguido a vaga de UTI pediátrica para preservar a imagem da administração. Os fatos ocorreram na data aproximadamente do dia 10 de maio de 2025, durante a internação da criança na Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora. A negociação e oferecimento da vaga se deu através de troca de mensagem via aplicativo WhatsApp, que foi divulgado via depoimento da mãe por meio de relato em rede social e pela mídia local.
A pessoa beneficiada, ou que seria beneficiada pela vaga, é o recém-nascido João Pedro, de 2 meses, que infelizmente veio a falecer no dia seguinte. Recebi uma mensagem, link divulgado em rede social Facebook, onde o vereador Carlos Alberto dos Santos, o Carlos Martelo, afirma ter conseguido a vaga e apela para a mãe apagar o post que teria feito, pedindo ajuda em sua rede social, para não afetar a imagem do prefeito, levando uma expectativa falsa em uma mãe que se encontrava com o estado emocional abalado, pela situação em que o filho se encontrava. É fundamental que os serviços públicos sejam acessíveis a todos de forma igualitária, seguindo critérios de necessidade e ordem de chegada, e não por influências. Negociação política. A conduta do vereador supracitado fere diretamente os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade que regem a administração pública, além de configurar abuso de poder e possível quebra de decoro parlamentar. 2. Dos indícios e provas para corroborar e presente denúncia, o denunciante apresenta os seguintes indícios e provas: gravação de áudio da conversa que está amplamente sendo divulgada em rede social, prints de divulgação em rede social e imprensa digital local, como divulgado na página de notícias da nossa cidade de Sal do Pirapora. Terceiro, do direito. A conduta do vereador Carlos Alberto dos Santos, caso confirmada, configura graves infrações de legislação vigente e especial, improbabilidade administrativa, conforme a Lei 8.429/92, que dispõe sobre a sensação aplicável ao gestante público no caso de requerimentos lícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função administrativa pública, direita ou indireita ou funcional. A negociação de vagas pode ser enquadrada como ato de atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11, causado prejuízo erário, artigo 10, ou enriquecimento ilícito, artigo 9º. Quebra de decoro parlamentar. A conduta é incompatível com o exercício do mandato parlamentar, violando os princípios da moralidade, imparcialidade e lealdade às instituições previsto no regimento interno da Câmara Municipal e na Constituição Federal. Crimes contra a administração pública. Dependendo da natureza da negociação, a conduta pode configurar crime como corrupção ativa ou passiva, artigo 317 e 333 do Código Penal. Tráfico de influência, artigo 332 do Código Penal, ou conclusão, artigo 316 do Código Penal. Quarto do pedido. Diante do exposto, solicito a esta egrégia Câmara Municipal que 1. Receba a presente denúncia e proceda a sua análise preliminar quando a existência de indícios mínimos de irregularidade. 2. Havendo indícios determinante a instauração do processo ético disciplinar ou processo de cassação de mandato contra o vereador Carlos Alberto dos Santos, Partido Republicano, conforme previsto no regimento interno da Câmara e na legislação vigente, para a devida apuração dos fatos. 3. Procede à investigação rigorosa de todas as alegações com a coleta de provas, 8ª e testemunha do próprio vereador, garantindo-se o contrário e da ampla defesa. 4. A final do processo, se comprova as irregularidades, aplique as sanções cabíveis, que podem incluir a cassação do mandato parlamentar por quebra de decoro e grave violação aos princípios da administração pública. Nestes termos, pede deferimento, Salto de Pirapora, 27 de maio de 2025. Hertz Rodrigues Pinto. A denúncia número 1 de 2025 está em votação. Os que são a favor do recebimento da denúncia, queiram se manifestar. Aqueles que são contrários, permaneçam como estão. A renúncia não foi recebida. Requerimento 091/2025. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva.
Requeira a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a manutenção do calçamento da Avenida Pedro Pires de Melo e em toda a sua extensão que se fizer necessária. Justificativa. Diversos munícipes têm reclamado sobre o estado precário do asfaltamento e da avenida citada, causando quedas e acidentes, principalmente entre crianças e idosos. Solicito que a ação seja executada com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 23 de maio de 2025, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. O requerimento número 21/2025, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 092/2025. Requerimento da autoria vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requeira a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de iluminação pública na Avenida Pedro Pires de Melo, esquina com a Rua Narciso Soares, bairro Terra de São João. Justificativa. O local atualmente está tomado pela escuridão e que potencializa o risco de assalto, bem como de quedas e acidentes dos pedestres, ressaltando que a área fica ao lado de um ponto de ônibus. Solicito a colocação em prática deste requerimento com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 26 de maio de 2025, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 92/2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do vereador Jefferson Gomes de Oliveira. Requeira a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a inclusão de um técnico de gesso em período noturno na Santa Casa de Misericórdia. Justificativa. Esta solicitação se fundamenta na atual ausência desse tipo de profissional nos períodos noturnos, dentro da Santa Casa de Misericórdia. Como consequência, os casos de fraturas que precisam de mobilização têm que aguardar até o período diurno subsequente para que o atendimento médico seja finalizado. Requeiro que esta ação seja analisada e posta em prática no menor tempo hábil possível. Sala de Sessões, 26 de maio de 2025, Jefferson Gomes de Oliveira, vereador. O requerimento número 93/2025, de autoria do vereador Jefferson Gomes de Oliveira, está em discussão. Com a palavra, doutor Jefferson. Boa noite a todos os vereadores, boa noite, noite. Mesa diretora, boa noite ao público, o público online também. O técnico em gesso é fundamental numa equipe de urgência e emergência, tá? E atualmente a gente não tem ele no período noturno. Então, sendo fundamental, precisa sim de um técnico em gesso, que também recebe o nome de um técnico de imobilização ortopédica, no período noturno. Às vezes chega a criança, quebra o braço, tem que aguardar o técnico em gesso chegar de manhã, 6 da manhã, para imobilizar esse braço. Então, atrasa um pouquinho a finalização de um atendimento médico, né? E dando mais qualidade ao munícipe aqui de Salto de Pirapora. Espero que o prefeito aprecie com carinho e traga uma solução quanto antes para trazer um técnico em gesso no período noturno na Santa Casa. Obrigado. Parabéns pelo requerimento, doutor Jefferson. Obrigado. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Indicação número 011/2025. Indicação da autoria do vereador Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, através do setor competente, a instalação dos pontos de iluminação pública nas ruas do bairro dos Alves que se fizerem necessários. Justificativa. O bairro citado possui diversas ruas que estão em completa escuridão durante as noites. A iluminação requerida será de grande valia para a diminuição de risco de assaltos e acidentes para todos os moradores que transitam pelo local após anoitecer. Portanto, solicito que esta medida seja executada no menor tempo hábil possível. Sala de Sessões, 23 de maio de 2025. Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vereador. Indicação número 012/2025. Indicação de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, através do setor competente,
que determine a instalação de pontos de iluminação pública na rua Beija-Flor, bairro Capão Redondo. Justificativa. No local citado, a iluminação requerida será importante para a diminuição de risco de assaltos e acidente. Solicito que esta ação seja tomada com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 26 de maio de 2025, Gladys Regiane Lagman Artes, vereadora. Indicação número 013/2025. Indicação de autoria do vereador Cristiano Aparecido Braga. Indico ao chefe do Poder Executivo e nos termos regimentais, através do setor competente, a troca de iluminação pública por lâmpadas de LED, na rua do bairro José Hermínios de Moraes, CDHU. Justificativa. Esta solicitação se fundamenta nos fatos de que, além do benefício de melhoria, eficiência energética e economia nos gastos dos cofres públicos, os moradores do bairro têm reclamado constantemente a este vereador sobre a insuficiência de iluminação pública no período noturno, atraindo criminosos e colocando em risco a segurança das pessoas. Solicito que esta ação seja executada com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 26 de maio de 2025, Cristiano Aparecido Braga, vereador. A palavra está livre. Boa noite a todos. Eu queria fazer um agradecimento ao Executivo, que aqui na Avenida Pedro Pires de Melo, até o Trevo da Barra foi posto iluminação, ficou muito bom, era um trecho perigoso, escuro, e também fizeram a limpeza dos matos na beirada, ficou muito bom. Então eu agradeço ao Executivo pelo que está fazendo pelo povo aqui de Salto Pirapora. Vai permanecer, se Deus quiser. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador... Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, exceto a vereadora Gladys Regiane Lagman Artes. Declaro aberta a ordem do dia e, como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 17ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos presentes e dos internautas que nos acompanham. Boa noite a todos.